paz do Senhor. Estou aqui hoje para poder trazer uma palavra para vocês de conforto, uma palavra de consolo, de esperança, em meio à situação em que nós estamos vivendo, em meio à situação em que o nosso mundo vive atualmente. Deus ainda está no controle de toda a situação. Na verdade, Deus sempre esteve no controle de toda a situação e Ele sempre vai estar. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje, ela se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quando Jeremias ele escreveu o livro de Lamentações, é um livro pequeno, que contém apenas 5 capítulos. E quando ele escreveu esse livro, na verdade, ele estava se lamentando acerca da situação que o povo de Jerusalém estava após a destruição daquele povo, em decorrência da infidelidade do povo a Deus. Então, quando ele começa o livro de Lamentações, a gente percebe que Jeremias ele estava super triste. A princípio, ele culpa Deus por tudo que estava acontecendo, até mesmo pelos seus incômodos físicos. Porém, depois, ele muda totalmente o seu discurso. Ele muda o foco dele, mesmo triste. No versículo 21, antes de começar esse versículo que eu li para vocês, ele diz: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, que é exatamente isso que eu vim trazer para vocês. Em meio à situação, é hora da gente poder tirar um pouco os nossos olhos dos problemas, da situação, do que a gente vive atualmente, e colocar os nossos olhos, o nosso foco nas maravilhas de Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que opera maravilhas. Deus, o que eu quero trazer para vocês, na verdade, é que Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele não fica indiferente a nada do que nós passamos, muito pelo contrário. Ele sente a nossa dor como se a dor fosse dele. Assim como um pai se compadece do filho, nós sabemos que Deus, ele se compadece de nós. E é exatamente pelas misericórdias dele que nós não somos consumidos. Ou seja, assim como nós passamos por situações difíceis, situações ruins, é pelas misericórdias do Senhor que nós podemos nos manter firmes, porque nós sabemos que Deus, ele usa de compaixão para os seus filhos. É exatamente por isso que, independente da situação que a gente passa, nós não venhamos ser destruídos, porque Deus, ele é um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Então, todos os dias nós podemos contar com as misericórdias do Senhor, porque elas são imensuráveis, são incalculáveis. E nós também podemos contar com as misericórdias do Senhor totalmente zeradas sobre as nossas vidas, totalmente renovadas a cada manhã. E isso que nos dá força também para poder prosseguir. E nós sabemos que Deus, ele é a nossa esperança, né? Em meio a essa situação difícil que nós vivemos, não é hora de estacionar a nossa vida espiritual, não é hora de estacionar os nossos dons que Deus dá pra gente, e sim nos manter firme, com o coração cheio de esperança. Nós sabemos que esperança é ter bons pensamentos, boas expectativas em saber que algo bom está para acontecer e colocar realmente a nossa fé à frente de tudo. Nós sabemos que não é momento da gente ficar parados e sim realmente mostrar o verdadeiro cristão que nós somos, né? Que nós sabemos que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não há tempo de parar, muito pelo contrário, é tempo de prosseguir, é tempo de colocar a nossa fé acima de tudo. Nós sabemos que nós temos um Deus em que não vai permitir que essa luta, que esse momento difícil venha nos matar. Nós sabemos que nós temos um Deus que não vai deixar com que as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações venham nos tomar. Muito pelo contrário, por mais difícil que esteja a situação, nós sabemos que nós vamos sair vitoriosos disso. Sabemos que realmente o choro pode durar uma noite, por mais que esteja ultimamente durando muito mais que uma noite, nós sabemos que haverá um dia em que nós nos veremos livres de toda essa situação e vamos realmente sair vitoriosos disso, tá? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscaras. E tenham a certeza de que logo estaremos todos juntos, adorando ao único Deus que é digno e merecedor de receber toda a honra e toda a glória. Tá bom? Beijo, se cuidem.